Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você. Eu sou a Graziele, sou daqui de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Eu tenho 34 anos e esse aqui é o canal Sem Filtro, sem mimimi, sem lacração e sem medo do cancelamento. Gente, aconteceu um crime, mais algo terrível que aconteceu na semana passada. Eu fiquei assustada com o que aconteceu e com a repercussão que isso teve. Gente, estão dizendo que uma prostituta, né, foi ele encontrar um cara num bar e que ela levou o cara pro quarto e que o cara pediu pra ela fazer umas coisas lá e ela, né, torturou o cara ali e só não matou porque ele gritou e ele foi levado pro hospital e ela não conseguiu terminar o serviço. Vocês estão querendo dizer que essa mulher é prostituta porque para tentar suavizar o crime dela, né? Porque é muito mais fácil dizer que ela era isso do que realmente contar o que ela realmente era. Ela... Porque, gente, vamos lá. Para ser prostituta, a mulher precisa ser bonita, não é? Se essa mulher tem condições de ser prostituta, eu tenho total condições de ser jogadora de basquete ou então uma Miss Universo, né? Vamos combinar. E o que se vê ali? A coisa mais ridícula que eu já vi. Mulheres aplaudindo o que essa mulher fez. Ela foi no bar, conhecia um cara ali, chamou o cara para ir pra casa dela e ela dizendo em todos os detalhes o que ela fez. Ela tentou dar um calmante para ele, ele conseguiu dormir e ela foi bater nele. E quando ele estava desacordado, ela começou as sessões de tortura, né, desfiguração, e ela filmando tudo que ela estava fazendo com ele, né, achando graça, jogando na rede, e ela fazendo o símbolo, né, que ela fala o símbolo do empoderamento feminino. E o pior de tudo, o mais bizarro disso tudo, são mulheres aplaudindo ela. Mulheres achando que aquilo ali, chamando ela de diva, chamando ela de rainha, chamando ela de maravilhosa. Gente, tortura e tentativa de assassinato. Sequestro, tortura e tentativa de assassinato. Foi o que essa mulher fez. Você não tem que aplaudir ela, não. Ah, mas os homens fazem isso. É todos os homens que fazem isso? Os homens maus fazem isso. Mas os homens bons estão sendo impedidos de fazer porque estão falando que a masculinidade deles não presta. Então, infelizmente, mulheres de bem sofrem. E com as falsas acusações de tentativas de assassinato, de assédio, de violência, muitas mulheres estão sofrendo na mão dos caras que são maus. Olha só o que acontece nesses tipos de coisa. Mulheres aplaudindo, ela rindo, ela mostrando o vídeo, ela pisando em cima do cara, torturando ele, desfigurando. Gente, isso não é para ser aplaudido, não. Isto é crime. Essa mulher tem 20... Mulher não. Esse demônio tem 27 passagens pela polícia por vandalismo, roubo e tortura e agressões. Isso aí... Aí vocês estão tentando colocar ela como prostituta para tentar suavizar, romantizar o que ela fez e jogar a culpa nele. Tipo assim, por que será? O que ele fez para ela ter feito isso? Vocês imaginam se os homens vissem que um outro cara agrediu a namorada, agrediu a mãe, agrediu a esposa? E o cara fala assim, mas pô, o que essa mulher fez pra esse cara perder a paciência e dar uns catiripapos nela? O que será que ele fez para isso? Eu fico aqui pensando. Imagine se os homens resolvessem fazer isso também, né? Tentassem suavizar o crime que um cara comete. E aí? Não seria errado? É errado. Só que, tipo assim, é engraçado que essa mulher, pelo que eu percebi, ela é feminista. O feminismo, ele não prega igualdade, ele prega vingança. E ele prega justamente a segregação, que é o que acontece, né? O marxismo. Gente, não tem condições de você ver isso aqui e achar bonitinho. E as mulheres assim, mas ele mereceu, né? Mas aquela ali tá vingando todas as mulheres. Gente, não é com vingança que você vai fazer isso, não. Olha, eu não acredito na lei do Brasil, não. Mas vocês deveriam cobrar os deputados de esquerda, senadores de esquerda, que votaram a favor da redução para penas de assassinato, assassinos e estupradores.
Ah, mas vocês não veem isso, né? Ai, parem de nos matar. Aquele texto enorme. Eu acho que os caras também gritam isso, né? Parem de nos matar, parem de nos agredir. O que está acontecendo no Brasil, gente, é uma decadência moral, de caráter, absurdo. Como é que uma pessoa fica feliz vendo o outro sendo torturado? Ah, mas os homens, todos os homens fazem isso? É a mesma coisa de você falar assim, todo pastor rouba, todo padre abusa de criança. É errado isso? Para mim, você ficar falando isso, você generalizar, para mim, é errado. Porque nem todos que estão ali fazem isso. Eu acredito que a maioria não faz. Mas olha só o que está acontecendo. A decadência moral que está o país. Vocês aplaudem esse demônio, vocês aplaudem Suzane Richthofen e vocês aplaudem Lise Matsunaga. Assassinas. Psicopatas. Aí depois a gente falando assim, o Brasil precisa de heróis. Você fica idolatrando um jogador de futebol que ele sofre racismo. Vamos pegar ele, vamos transformar ele no mártir do racismo, como se ele fosse o único negro do mundo a passar por isso. Mas uma coisa que eu acho assim, o Brasil tem heróis. Você sabe quem é a mulher que me representa, já que estamos na Semana das Mulheres? Tatiana Sampaio Coelho, a cientista que desenvolveu a poliomielina, né, em formato de cruz. Essa é uma mulher que me representa. Essa, para mim, é uma diva. Porque o que ela está fazendo ali foi o que é mais do que o movimento feminista em tantos anos de luta está fazendo pelas, não só pelas mulheres, mas está fazendo na sociedade. Porque ela não está aplicando só em mulheres, não, ela está aplicando em homens também isso aí. Pessoas estão tendo a esperança de voltar a andar. Essa sim tem que ser chamada de diva, tem que ser chamada de rainha, tem que ser chamada de maravilhosa. Essa sim merece aplauso. Ellen de Abreu, a professora lá em Minas Gerais, que salvou 25 crianças, sacrificou a vida dela para salvar 25 crianças. Deixou os filhos dela sem mãe para poder salvar os filhos dos outros. Essa mulher merece aplausos. Essa mulher merece uma série falando da vida dela. Essa mulher merece ter um filme falando sobre ela. Essa mulher merece se tornar um símbolo para nós mulheres. Aquela merendeira que forma uma espécie de barricada com bancos e mesas na merenda para poder salvar as crianças de tiro. Essa sim merece também. Mas vocês não, vocês batem palma para essa mulher. Vocês batem palma para Elise Matsunaga. Vocês batem palma para Suzane Richthofen. Vocês aplaudem assassinas. E contra as verdadeiras heroínas, vocês esquecem. O Brasil não tá com ausência de heróis, não. Ele tem heróis. Só que no Brasil eles aplaudem os vilões. Os vilões são aplaudidos. Os vilões são enaltecidos. Ai, diva. Você imagina se um cara faz isso com uma mulher? Se o cara vai num bar ali, num restaurante, conhece uma mulher, vamos ali em tal lugar, dopa a mulher e começa a torturar. Quando um cara faz isso, pra você que vai em balada, tem homem que faz isso. Por isso que quando eu vou assim em algum restaurante, alguma coisa, e o cara quer me oferecer pagar alguma coisa de bebida e eu não quero, porque eu não sei. Porque infelizmente tem homens que fazem essa maldade, tem homens que não. Às vezes o cara só quer ser legal, só quer ser educado. Mas tem homem que faz isso. E o cara começa a filmar todos os abusos que ele tá fazendo ali com a mulher ali. Aí você imagina se todos os homens que estão assistindo aquele conteúdo e falam assim, ah, a mulher merece isso mesmo, cara. Mulher merece aí, mulher merece ser esculachada, merece ser morta. Vocês imaginam como é que ia ser? E tá errado o homem falando isso. Mas quando é mulher, vocês tentam justificar. E vocês tentam colocar essa mulher como uma prostituta para tentar justificar, para tentar suavizar e tentar justificar o crime dela. Olha só.
Ela ainda deu uma de Jeff Dahmer, né? Colocou um calmante pra ele poder para ele poder ficar mole, pra ele ficar zonzo. E ele começou a gritar, chamou a atenção da vizinhança. Isso que ele começou a chamar a atenção da vizinhança. Ela foi pro hospital. Ela tentou matar ele no hospital. Essa mulher não devia estar presa, não. Ela não devia estar num presídio, não. Ela devia estar numa jaula, isolada. Longe dos animais, porque eles não merecem ela. Não merecem. Ela não merece estar perto dos animais. Porque comparar ela a um animal seria uma falta de educação com os bichos. Porque eles têm mais sentimentos, têm mais amor e inocência do que isso. Aí você vê mulheres aplaudindo isso, cara. Você vê mulher chamando um demônio de diva, maravilhosa, rainha. Ah, cadê esse vídeo? Eu vou ver e vou aprender. Que é isso? Olha a decadência moral que tá o Brasil. Eu citei aqui 3 mulheres que são verdadeiras heroínas para o nosso país. Essas mulheres não vão ganhar uma série, né? Não vão ganhar um filme. Mas assassinas ganham. A decadência moral do Brasil, gente. Não tô falando que ninguém é santo, não. Ninguém é perfeito, não. Todo mundo erra. Mas isso próprio de que o Brasil está numa decadência moral muito grande. Assassinos são enaltecidos. E heróis são esquecidos. É surreal o que a gente vê, né? E vamos aqui para outro assunto. Eu vi um médico comunista, autodeclaradamente um ateu. E o que ele fez? Ele falou que essa polimenina, né? Polimenina, não é comprovado, né? Que isso pode dar certo. Pois bem, você tá vendo as pessoas voltando a andar, graças a Deus. É engraçado que na época da Covid, quando falou que não seria muito arriscado você aplicar as vacinas nas pessoas porque elas não estavam 100% confiáveis, vocês ficavam dizendo que aquilo ali era para matar, que era para morrer as pessoas, né? E uma vitamina, né, poliaminina, que graças a Deus, iluminando essa mulher, tá conseguindo ajudar as pessoas aí, não pode. Por que ele se incomodou? Eu vou dizer por que ele se incomodou. Porque a poliaminina, ela tem formato de cruz, não é? Para você católico é um rosário. Para nós que somos evangélicos, protestantes, é uma cruz vazia. Significa triunfo de Jesus. O que aconteceu? É altamente comprovado. Gente, vamos lá. Do mais crente, do mais evangélico, mais protestante, do mais católico que tiver, ao mais ateu que exista, não se explica Deus. Não se explica aquele que tudo criou. Olha, não se explica isso. Eu, assim, igual eu tô falando aqui agora, quando eu vi essa mulher desenvolvendo essa coisa, dando esperança, eu ainda vi e falei assim, poxa, tem pessoas boas no mundo, ainda possui, a bondade ainda existe nas pessoas. Mas a gente também vê o reflexo dessa criatura que fez isso com o cara, é o reflexo também da maldade das pessoas, não é? Aí você vê mulheres aplaudindo assassinos, colocando Elise Matsunaga como heroína. Pra mim, heroína é a Tatiana Sampaio Coelho. Pra mim, heroína é a Ellen de Abreu. Pra mim, a merendeira que fez a barricada e salvou crianças, pra mim, é uma heroína. Porque essas mulheres
com as suas atitudes, fizeram um bem enorme para a sociedade brasileira. Só que a pessoa aplaude isso. Infelizmente, o brasileiro merece o governo que tem, merece a representatividade que tem, porque você aplaude o errado. Você banaliza o certo e aplaude o errado. Você banaliza os vilões. Banaliza os heróis, perdão. Banaliza os heróis. E romantiza os vilões. Coloca os vilões em alto patamar. Fica tentando justificar ele. Gente, não dá. Essa mulher, se Deus me perdoe, cara, eu não gosto de usar isso não. Mas se tiver oportunidade de fazer essa mulher de arrasta na prisão, fazem. Por favor. Não deixa ela solta, não. Se soltar, ela é um perigo para a sociedade. Aliás, ela é um perigo para você, homem. Para você, essa mulher é um perigo. Para você, ela é um perigo. Assim como nós mulheres temos que ter proteção da lei, os homens também precisam ter a proteção da lei. Porque eles também, mais do que tudo, mais do que antes, eles estão sendo caçados e abatidos. Agredidos também. Porque o que ela fez, e as mulheres falando assim, mas a culpa é dele. Vocês estão agindo como os muçulmanos. Os muçulmanos, quando um cara faz um abuso com a mulher e quando ele mata, mas ela mereceu, né? O que será que ela fez? E, não é? O ditador do Irã ficou assim, só é crime bater na mulher quando ela quebrar os ossos. Se ela quebrar os ossos, daí é crime. Fora isso, o cara vai continuar batendo nela. E ele ainda por cima mandava abusar de meninas antes de matar. Porque de acordo com a lei, é anti-lei, né? Matar meninas virgens. Olha só. E você não vê um pio desse movimento que dizem defender as mulheres ajudando. É surreal o nível de maldade que acontece. O pessoal preocupado com muita coisa, mas não estava preocupado com isso. E para ficar pior, gente, na Semana das Mulheres, eles colocam a revista e colocam a Angélica em destaque e a cientista do lado dela. A Angélica é o quê desde que casou com o Luciano Huck? Nada. A Tatiana Sampaio Coelho, sim, ela merecia estar em destaque pelo que ela está fazendo a todos. Gente, é isso aí. Recado dado. Vídeo um pouco mais longo. Mas assim, fiquem com Deus. Até lá, viu?